E o título da nossa palestra é Um Alimento Padrão Ouro, o leite humano. Então, brevemente, uma apresentação, tá? Então, eu sou técnica em nutrição, pela ETEC Getúlio Vargas, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, tenho aprimoramento em nutrição clínica pela São Camilo, tenho licenciatura plena em educação profissional, mestrado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, já fui preceptora, já fui coordenadora clínica, atualmente sou docente, supervisora de estágio, então sou docente na ETEC, né, então em cursos técnicos, né, de nutrição e dietética, e também professora de graduação, tá? Atualmente sou a coordenadora, então, né, estou como coordenadora da área de nutrição do Instituto Beta, e deixei aqui, né, para vocês o meu propósito, né, que é ensinar a ciência da nutrição com embasamento. Foi assim que a gente começou, né, a apresentação do nosso simpósio, né, então quando tive aí a proposta de elaborar este simpósio, né, gratuito, pensei, né, com carinho como nós faríamos essas palestras, quem nós íamos chamar para essas palestras, né, prezando por embasamento científico, nutricionistas apaixonadas, né, pelo que fazem, atuantes no mercado de trabalho, e a gente sabe que isso é importante, né? Então vamos lá. Então, eu já quero deixar aqui os agradecimentos para o Instituto Beta, né, desde a Kátia, que fez as inscrições de vocês, disponibilizou o link, né, aos diretores, o Alberto, o Leonardo, o Leandro, né, os coordenadores de fisioterapia, que também compartilharam o simpósio, né, divulgando para vocês, para que de alguma forma, né, essa inscrição chegasse, né, a quem é de fato interessado. Então, toda a estrutura Instituto Beta, tá? Pelo nosso primeiro simpósio de nutrição, né? Então, estamos aqui fazendo história também, tá? As professoras Ana Carolina, professora Luciana Rossi, professora Jennifer, que prontamente aceitaram o meu convite, né? Amanda, vamos. Sequer perguntaram valor de hora-aula, muito pelo contrário, Amanda, quando, onde, com quem, que horas? É isso, né? Então, isso é muito gratificante. Professora Luciana Rossi, nós vimos, né, aí a palestra dela, é a nossa professora da pós-graduação, tá, em nutrição esportiva, tá? Foi minha professora da graduação, então vejam a importância desse network, desse trabalho em equipe, né? Então, sempre estar em contato com pessoas, colegas, né? Aí, outros nutricionistas, outros estudantes, sempre um vai auxiliando o outro, né? Isso é importante. Ninguém faz nada sozinho, né? Isso é importante a gente entender, ainda enquanto estudante da graduação, né? Aprendam o trabalho em equipe, aprendam a trabalhar em equipe, porque lá, né, no mercado de trabalho, isso vai ser o diferencial, tá? Não adianta você ser, né, saber tudo e não saber trabalhar com seus pacientes, não saber conversar com eles, não saber ouvir, né, não ter esse trabalho em equipe, tá? E certamente elas abrilhantaram a noite de hoje, tá? E também agradecer a vocês que estão aqui até este momento, né, assistindo, tirando as dúvidas, comentando aí no chat, né, alguns já estão lá no grupo, que eu já estou acompanhando também, tá? Então, quem não entrou no grupo do WhatsApp, entra para a gente conversar, para eu distribuir, né, a própria aula, que eu vou deixar lá. Vou deixar também os artigos científicos que eu utilizei para a construção da aula, tá? Preencha o forms do certificado, tá? E agradeço os alunos, os ex-alunos, os técnicos que estão assistindo, os nutricionistas, colegas de trabalho, estudantes.
que se inscreveram e que estão presentes, né, até agora. Então, agradecimento a todos vocês. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre o leite humano, né? E vamos falar sobre essas crianças brasileiras, tá? Então, o que que a gente tem aí de dado? 45,8%. Deixa eu só arrumar aqui, senão, pronto. Desculpa pela tosse. 45,8% das crianças brasileiras foram amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. E aí? Vamos pensar sobre esse dado. 45,8%, né? Sendo, mesmo que eu ainda não tenha tido a aula de aleitamento materno, nutrição infantil, tá? Basicamente o conteúdo que você sabe, pelo que você ouviu, pelas campanhas do Agosto Dourado. Pensando neste resultado, né, nesse dado epidemiológico, 45,8 foram amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. E aí, será que esse resultado, esse valor é significativo? Né? É um valor adequado? Já falo para você que não, tá? Pela Organização Mundial da Saúde, a meta até 2030 é que 70% das crianças brasileiras sejam amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. E aí que está o desafio dos nutris e dos futuros nutris, né? A gente precisa melhorar essa taxa de amamentação, tá? Aqui eu trouxe uma definição que eu não quis mudar, tá? Do portal aleitamento.com, que é do doutor Marcos de Carvalho. Ele é um pediatra, tá? Ele é estudioso em leite materno, em aleitamento, tá? Então, sugiro aí como leitura também. Baixar o aplicativo, ele tem um aplicativo, né, fantástico, que é o aleitamento.com, tá? E ele traz lá no portal dele a seguinte definição: o leite humano é uma matriz alimentar complexa, com numerosos componentes que influenciam a composição da microbiota infantil, desde os primeiros meses de vida. As evidências sugerem que a colonização intestinal bacteriana, o mais cedo possível, tem consequências a longo prazo na homeostase digestiva e imunológica do hospedeiro. Quem é hospedeiro? A criança, tá? E esse tema foi amplamente discutido no Congresso Latino-Americano de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica, que aconteceu no Rio de Janeiro em outubro de 2023. Então, esse assunto, leite humano, ele tem sido cada vez mais estudado, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês. E essa pergunta, né? O que torna o leite humano um alimento padrão ouro? Né? Porque a gente sabe na nutrição que não existe nenhum alimento super-herói, não existe nenhum alimento que emagrece, né? Não existe nenhum alimento que cura, né? Não existe isso, né? Então, é um estilo de vida, é uma alimentação, né? É um conjunto de alimentos. Então, de uma maneira geral, né, nós não temos um alimento padrão ouro, né, na nutrição geral como um todo. Mas e por que, então, Amanda, você traz como o leite humano como um alimento padrão, né, ouro? Porque é ele responsável pela nutrição dos lactentes, principalmente, ele é único e exclusivo, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Ou seja, este indivíduo não precisa de mais nenhum outro alimento, não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de mais nenhum complemento deste leite humano, este leite materno, até o 6º mês de vida, tá? Então, os componentes nutricionais, os componentes imunológicos desse leite humano têm capacidade antibacteriana, anti-inflamatória, imunorreguladora, tá? Reduz risco de doenças infecciosas, mortalidade infantil, desnutrição, obesidade e outras doenças crônicas, além de nutrir e de proteger contra doenças e morte.
Provavelmente, porque provavelmente ainda estão saindo estudos, então não dá para a gente afirmar, né? Lembra da questão de embasamento científico, mas os estudos que já saíram e que estão saindo traz sim um resultado positivo sobre a programação epigenética dessa criança quando amamentada sendo diferente daquela criança que é amamentada com fórmula infantil, tá? E essa, com o leite humano, tem repercussões positivas para toda a vida, né? Então, por que falar que ele é um alimento padrão ouro? Porque essa mãe, ela vai nutrir este bebê, né, exclusivamente 6 meses, né, e ela vai trazer benefícios para a vida desse indivíduo, para a vida inteira dele, né? Olha que fantástico. E a gente sabe que, quando eu estou falando de alimento, a gente não está falando apenas de nutrição, né? Ou seja, cumprir as necessidades fisiológicas, não é só isso, tá? A gente sabe que o leite humano, o leite materno, o aleitamento materno também beneficia o binômio mãe e bebê, ou seja, traz benefícios para a mãe, traz benefícios para o bebê e juntos também melhoram esse vínculo, né? Então, não tem por que a gente não chamar de alimento padrão ouro. E aí, qual é a recomendação? Tá? A Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, traz para nós que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, apenas o leite humano, apenas o leite materno até o 6º mês. E depois disso, Amanda, o que que a gente faz? Aí continua com leite materno e vai ter, vamos começar a introdução alimentar. Então, o leite materno ele vai continuar até os 2 anos ou mais, tá? Junto com a alimentação complementar, tá? E exclusivamente em 6 meses, tá? E aí, o que que essa, essa referência trouxe para a gente sobre esse dado? No entanto, menos de 50% das crianças em todo o mundo são amamentadas, com consequente introdução precoce de fórmulas infantis e de alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem aqui outro desafio essa questão, essa baixa taxa de amamentação, né, não é só no Brasil. A gente também tem aí em outros países essa baixa taxa que também, pensando aí em nutrição, é a nossa responsabilidade de como eu posso melhorar, né, essa taxa aí de amamentação. E principalmente não ser o responsável, né, que isso é importante. Como profissional da saúde, não ser o responsável pelo desmame precoce, não ser o responsável pela inserção de fórmula infantil sem necessidade e muito menos alimentos ultraprocessados, né, na vida desse indivíduo, uma vez que a gente sabe que esses alimentos são ricos em gordura, em açúcar, né, aditivos alimentares, calorias, né, e que para esse momento, né, de início da vida, né, não, em nenhum momento, né, a gente sabe, se eu não indico isso nem para um adulto, nem para um idoso, quem dirá para uma criança, tá? E aí eu trouxe os dados sobre redução de risco de doenças, tá? Para as crianças conforme a amamentação, tá? Então, deixei aqui, para não ficar muito extensa a aula, os benefícios para as crianças que são amamentadas e essas porcentagens de redução de risco. Mas nesse manual de alimentação de 2024, Sociedade Brasileira de Pediatria, eu vou colocar lá no grupo, tá, do WhatsApp para vocês. Nós temos também essa porcentagem de redução de risco para as mães também. Aí a gente sabe que em relação à mulher, a gente tem redução de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, né, redução do risco de diabetes, de hipertensão arterial, né? Então eu deixei aqui na aula em específico
a redução de risco para essas crianças. E aí a gente tem alguns dados importantes, vejam, eu tenho aí uma redução de risco de 40% em síndrome de morte súbita. E aí vocês podem pensar, nossa, Amanda, mas só 40%? Que vantagem, né, nós temos nisso? Calma, 40% é se essa mãe amamentar até o sexto mês, tá? Exclusivamente. Se ela continua, né, 2 anos ou mais, esse aleitamento materno, aumenta a porcentagem dessa síndrome, né, aumenta a redução do risco da síndrome de morte súbita, tá? Então, quanto mais tempo ela ficar, né, com o aleitamento materno, né, mais ela vai proteger aí esse bebê dessa síndrome, tá? E não só isso, redução do risco de infecção do trato respiratório, diarreia, otite, leucemia. Olha lá, a, a aula da professora Jennifer, ó, redução da doença de Crohn, da doença, né, colite ulcerativa, da obesidade infantil, não só infantil, mas também na fase adulta, redução do diabetes. Só um minuto que eu vou mudar aqui o ventilador para ver se eu paro um pouco de tossir. Só um minutinho, já vem. Pronto, desculpa, gente. Tava tudo bem até agora. Não tava tossindo. Eu começar a aula, que aí tudo acontece. Mas tudo bem. Voltamos à programação normal. Nesse quadro, eu trouxe os benefícios do aleitamento materno, tá? De uma maneira geral, que também está nesse manual de alimentação, tá? Da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, duração da amamentação está positivamente associada a maior renda, promove o apego, então é aquilo que eu falei para vocês em relação ao vínculo mãe-filho, tá? Políticas no local de trabalho, de apoio à amamentação, também são boas para os negócios, né? Então, aqui a gente tem um ponto, né, que está relacionado ao desmame precoce, que é a questão da volta dessa mulher ao mercado de trabalho, né? Então, se eu estou falando que a amamentação tem que acontecer exclusivamente até o sexto mês, e essa mulher volta para o mercado de trabalho quando esse bebê ainda tem 4 meses, né? Então, é um desafio. Ela consegue? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas ela precisa ter, né, esse apoio, essa rede de apoio para auxiliá-la. Como que eu vou fazer? Como que eu retiro esse leite? Como eu vou armazenar? Quem vai ofertar? Como vai ofertar? Né? Então, quando eu falo de leite humano, os benefícios, de uma maneira geral, todo mundo sabe que o leite humano, o leite materno, ele é o melhor para aquele bebê, né? E como profissional da saúde, que nós somos ou seremos, a gente precisa, na verdade, entender, ouvir esta mãe, né? E conseguir auxiliá-la nas dificuldades em relação a por que ela não quer amamentar ou por que ela não consegue, né? Quais são os desafios, né? Para então a gente trilhar esse caminho de sucesso do aleitamento, né? Porque muitas mulheres elas têm o desejo, sim, de amamentar, mas elas desistem no meio do caminho por falta de orientação adequada, tá? Então, que sejamos estes profissionais, né, que tragam informações, né, e condutas assertivas, que isso é importante, para continuidade desse aleitamento e que a gente colabore, então, com o aumento das taxas de amamentação, tá? Então, deixa
torna a criança mais inteligente, faz bem ao meio ambiente, então é sustentável, porque eu não tenho lata, eu não tenho mamadeira, eu não tenho plástico, né? Então, lembrando que é mais que nutrição, é uma questão de saúde pública, né? Isso é importante, né? Uma vez que também está correlacionado à taxa de mortalidade infantil, né? Mortes por diarreia e etc., né? Então, também é a nossa responsabilidade, né? Estudos aí trazem que adultos que tenham sido amamentados ganhavam salários mais elevados. Então, a gente sabe, eu vou falar mais para frente sobre essa questão de desenvolvimento neurocerebral, né, naquelas crianças que foram amamentadas, vínculo mãe e filha melhorado, aumento da desempenho, produtividade, tá? Desenvolvimento cognitivo, tá? Programação epigenética, tá? No momento crítico de expressão genética desse lactente, e previne aí 1 milhão ou mais mortes de criança por ano. Então, o aleitamento materno é o fator mais significativo associado à estruturação do microbioma infantil. E aí eu escolhi trazer, né, essa figura deste estudo, tá? Que é uma revisão sistemática sobre o microbioma desse leite humano e o que interfere, tá? Então, qual é a composição desse leite humano? Oligosacarídeos, que é tem uma porcentagem, né, de oligosacarídeos que a gente encontra aí nos artigos como HMOs, né, uma sigla em inglês, que está relacionado, né, a substratos, principalmente de bifidobacterium, que vai prevenir neste bebê as infecções intestinais, principalmente a principal causa-morte, principalmente em prematuros, em UTI neonatal, tá? Da enterocolite necrosante, né, que é a NEC, tá? Então, a importância, né, dos pontos importantes dos oligosacarídeos, a gente tem lipídios, a gente tem proteína, a gente tem carboidrato, né? A gente tem citocinas, imunoglobulinas, vitaminas, minerais, tá? Então, tudo isso é a composição desse leite materno, tá? E o que interfere, quais são os fatores que afetam, né, essa composição desse leite materno, tá? Então, os cuidados aí maternos, tá? Então, falar de leite humano, falar de aleitamento materno tem que começar nas consultas de obstetrícia, ou seja, com a gestante, tá? É preparar essa mulher para esse momento. Bebê não nasce sabendo mamar e mãe não nasce, né? Mãe também nasce, né? Nesse momento e ela também não sabe como amamentar. Então, os dois precisam aprender aí essa nova fase da vida, tá? Nutri, futuro Nutri, você vai atuar aí com a prescrição dessa dieta materna, esse plano alimentar, tá? Materno, trabalhando com ganho de peso dela, pré-gestacional, pós-gestacional, né? Durante o ganho de peso gestacional, tá? Questões genéticas influenciam nessa composição, questões geográficas, infecções maternas, tá? Uso de medicamentos, tá? Então, a gente precisa cuidar de quem? Da mãe, né? Que é ela que vai produzir esse leite para o bebê, tá? Então, eu tenho que cuidar dessa gestante. Eu diria que não só enquanto gestante, mas já trabalhar isso, essa alimentação enquanto tentante, se ela chega no consultório, né, como tentante, maravilhoso, né? Se chega como gestante, trabalhar essa alimentação, e se chega como nutriz, também tudo bem, não tem nada perdido, né? Muito pelo contrário, que bom que você chegou, né? Mas saber como fazer esta prescrição para auxiliar aí nessa cavidade bucal, né, nasofaríngea, respiratória, intestinal, né, sabemos que o leite materno melhora, né, pela sua composição, tem essa facilidade na digestão,
e ele contribui com o desenvolvimento e o crescimento desta criança. Estou encerrando, tá? Mas antes de encerrar, segura um pouquinho aí, faltam só 5 minutos. Eu queria falar desses 2.200 dias, tá? Esse consenso aqui da Associação Brasileira de Nutrologia, tá? Antes, não sei se alguém já ouviu falar, mas nós tínhamos o consenso, né? O conceito dos primeiros 1.000 dias. E já, né, com as pesquisas, né, os trabalhos, não é mais só 1.000 dias. Na verdade, a gente tem que atuar, e eles chamam de janela de oportunidade nos 2.200 dias, que consiste em 100 dias na pré-concepção, 270 dias de gestação e mais 1.830 dias do primeiro ao quinto ano de vida. Então, a palestra traz um recorte aí desses 2.200 dias, dando ênfase para esse momento da amamentação. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, esse cuidado deve acontecer aqui nesses 2.200 dias. E esse material também vou colocar para vocês, para que vocês possam ler na íntegra. Ele é fantástico, ele vem explicando cada fase, né, e por que a importância da fase da nutrição do pré-escolar, da alimentação complementar, do ganho de peso durante a gestação, e por que que isso influencia, né, por que que a dieta dessa mulher influencia nesse leite materno, né? Então, já está saindo mais pesquisas, mães obesas, mães que têm diabetes gestacional, têm alteração, né, nessa composição de leite humano, tá? De qualquer forma, sempre recomendar, e sabemos que, independente da condição, o ideal sempre será o aleitamento materno, né? Exceto aquelas mães com desnutrição, né? Então, a gente precisa corrigir, né, essa desnutrição dessa mulher, mas eu não vou restringir o leite materno. Não, ela continua amamentando, e aí a gente vai fazendo essas suplementações ali adequadas, tá? Então, é, bandeirinha, né, do aleitamento materno aí, sempre. Mesmo que eu seja um nutri, eu vá para a área de esportiva. Não tem problema. Se você for trabalhar num, né, num time de mulheres, provavelmente você vai encontrar atletas que em algum momento vão dar uma pausa na carreira para ser mãe, né? Então é o momento em que você, como profissional da saúde, sendo referência ali para ela, pode ser o momento que ela pergunte alguma coisa para você. Então, sempre levante a bandeira do aleitamento materno, né? E aí eu venho aqui, né, para fechar aí a nosso papo de hoje, falando sobre o papel dos profissionais de saúde, né? E deixei como profissional de saúde na educação e suporte, porque esse é responsabilidade do médico, do físio, da nutri, não é só o nutricionista ou o pediatra. Ah, o restante que se vira. Não tem nada a ver com isso. Eu sou nutri esportiva. Ai, para que ficar falando disso? Esse é um compromisso coletivo, tá? Para a gente promover e proteger a amamentação. Um breve relato aí de atuação, né, para a gente conseguir fechar aí no horário. Uma mãe me liga, né, aos prantos, dizendo, Amanda, ela, desde a gestação, né, trazendo o relato de quero amamentar, né, exclusivo, até os 6 meses, depois 2 anos, fazer o protocolo certinho. Me liga, quem foi meu aluno já ouviu essa conversa aí na sala de aula, peço desculpa, vai ouvir de novo, porque tem outros que não ouviram. Chorando, Amanda, eu tô aqui no hospital, e eu super preocupada, mas o que que aconteceu, né? Que imagina, uma pessoa liga para você, primeiro que já não é de praxe ligar, né? Então, quando ligou, eu já, opa, alguma coisa aconteceu. E sabia que era minha paciente, tinha um bebezinho pequeno, estava amamentando.
Vamos lá. Amanda, tô aqui no hospital, tô com suspeita de sarampo, vou fazer o exame, porém, e ela já chorando muito. Porém, quem fez a minha triagem, a enfermeira, ela falou que eu vou ter que parar de amamentar. Aí eu respirei, falei, calma, respira, né? Se acalma. E aí eu falei para ela, não vamos nos desesperar. Primeira coisa, não fica assim nervosa. Vamos fazer o exame, vamos aguardar o resultado do exame. Segundo ponto, sarampo não é de transmissão vertical. Portanto, mesmo que o seu exame dê positivo, não é indicado, não é necessário que você pare essa amamentação. Ela, é mesmo? Eu, sim. Então, calma, respira e vamos em frente. No final das contas, não era isso, ela teve uma reação alérgica a um produto que ela passou, enfim, logo foi embora as manchas, não era sarampo, ótimo, mesmo se fosse, não precisava parar de amamentar. Muito bem. E aí, cá pensando, né, que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês profissional da saúde, certo? Vamos imaginar que essa mãe não tem para quem ligar, não tem rede de apoio para fazer, então, esta pergunta. Imediatamente não julgo, né? Porque se eu não tenho essa informação, a enfermeira falou, o que que eu vou fazer? Não, eu vou parar de amamentar. Ela falou, mesmo que tivesse dado negativo, porque ela já fica receosa, né? Então, olha, apareceu essas manchas no meu corpo. Será que? Então, a mãe ela não vai, ela vai. Qual é o instinto dela? Proteger o bebê. Então, o será que não vai acontecer. Então, ela simplesmente vai desmamar. E aí, tá aí, né, um dos motivos, que a gente tem aquela taxa lá de 45,8%. Então, será que os próprios profissionais de saúde também não estão sendo responsáveis por essa falta de apoio a essa mulher, né, e trazendo informação inadequada e contribuindo para não melhorar essa taxa? Então, qual que é a mensagem final? Se você não sabe, não diga, né? Não fale, não sei, vou pesquisar, depois eu te respondo. Ou então, não sei, é urgente? Veja com o médico, com o seu pediatra, veja com quem sabe. Isso é importante. Por quê? Você dá uma informação errada, é uma desinformação, impacta aí na saúde desse outro indivíduo, tá? Tenho aqui recomendações de práticas de apoio à amamentação pelos nutricionistas, né, para aqueles que vão atender estas mães, né, e como então ficar atento a essas práticas, né, no consultório. Eu vou compartilhar com vocês a aula no grupo do WhatsApp, e aí vocês podem acompanhar, né, o passo a passo que eu deixei aqui, né, um resuminho dessas práticas, para a gente, então, apoiar a amamentação. Aqui, o link, não, o QR Code para o grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser fazer a leitura, que não entrou e quer entrar, para receber mais informações sobre a pós-graduação em nutrição esportiva, os nossos próximos cursos, tá? Então, o Instituto Beta tem cursos em todas as áreas da nutrição. Lá no site vocês vão ver principalmente aí a pós-graduação em nutrição esportiva, mas nós vamos lançar cursos na área de clínica, nutrição materno-infantil. Então acompanhe rede social dos professores, do próprio Instituto Beta, que a gente sempre vai estar postando lá para vocês essas novidades. E eu deixo o meu muito obrigada, né, por esta noite, não só por ficarem aqui até o final da nossa aula, mas por todo o processo,
né? Desejo a todos um próspero 2025. Deixo as redes sociais do Instituto Beta. Quem tirou fotinho, marca lá o Instituto Beta, pode me marcar também, tá? Fiquem à vontade para seguir, para mandar as dúvidas para o meu e-mail, tá? Fico à disposição e agradeço a todos pelo carinho.